Saudações, caro estudante da Geografia e Mercados Turísticos. Continuamos no primeiro tema, que é sobre principais mercados, emissores e receptores. Hoje vamos concretamente falar de segmentação do mercado, mais concretamente do mercado turístico. Em termos de objetivos, vamos definir a segmentação do mercado com foco para o mercado turístico. Vamos conhecer os objetivos e bases da segmentação do mercado. Vamos também conhecer os critérios e variáveis de segmentação do mercado, com enfoque para o mercado turístico, na base da demanda, e também os critérios da segmentação do mercado turístico na base da oferta. E por fim, vamos compreender os benefícios da segmentação do mercado turístico. Esses são os objetivos que pretendemos alcançar na aula de hoje. O que é segmentação, de um modo geral? De um modo geral, segmentar significa dividir em grupos homogêneos, portanto, grupos que têm algo em comum. Como podemos ver na figura presente nesta planilha, encontramos um tambor que tem bolas com características diferentes. E quando falamos de segmentar, significa que queremos agrupar essas bolas de acordo com as semelhanças que elas apresentam. Por isso que vamos ter um grupo A que tem bolas amarelas, um grupo B que tem bolas azuis, um grupo C que tem bolas verdes, um grupo D que tem bolas pretas e por fim temos o grupo E que tem bolas vermelhas. Portanto, as características comuns vão ditar o agrupamento das bolas que estão no tambor em 5 grupos presentes aqui. É o que vai acontecer em relação ao mercado. Considerando as bolas como clientes que têm características em comum, nós podemos, de facto, criar diferentes grupos que são segmentos de turistas que comungam algumas características em particular. Então, o que é a segmentação do mercado? A segmentação é um processo de dividir mercados em grupos de consumidores potenciais com necessidades e características similares que provavelmente terão comportamentos iguais no consumo. Portanto, aí este autor esclarece que, de fato, o processo a segmentação é um processo que consiste na divisão de grupos do mercado em grupos de consumidores. Mas esses consumidores são consumidores potenciais e até que se consume a aquisição de um determinado produto, ali é que poderão ser os consumidores reais. Assim, a segmentação identifica as bases mais indicadas para segmentar o mercado e percebe os clientes de diferentes segmentos e elabora a descrição das características que cada segmento deve obedecer para termos diferentes grupos de consumidores com características idênticas. A segmentação do mercado começa com a distinção de interesses e necessidades dos clientes. Portanto, esse é o primeiro passo. Temos que identificar quais são os seus interesses, quais são as suas necessidades. Portanto, isso é que vai permitir criar grupos de consumidores potenciais no mercado para podermos atender a esses grupos de forma diferente ou atendermos a esses grupos de forma a satisfazermos os seus interesses. Esta é a subdivisão do mercado em subconjuntos homogêneos de clientes, em que cada subconjunto deve satisfazer as necessidades específicas de um grupo de clientes que tenham necessidades semelhantes. Cada subgrupo ou segmento do mercado pode ser selecionado
como uma meta de mercado a ser alcançada. Portanto, isto revela qual é o grande objetivo da segmentação do mercado. Uma vez segmentado o mercado, o grande objetivo é alcançar determinado subconjunto na satisfação das suas necessidades para, em relação ao produto ou em relação ao serviço oferecido no mercado, né? Daí que vamos identificar quais são os objetivos da segmentação. Segundo Siqueira, 99, o objetivo da segmentação é analisar mercados, encontrar nichos e oportunidades e capitalizar por meio de uma posição competitiva superior. Portanto, o objetivo é analisar os mercados para encontrar grupos específicos que têm comportamentos também idênticos no consumo para podermos maximizar, portanto, o processo de venda e através de uma estratégia concreta para alcançar esse mercado. A segmentação do mercado pode ser, na segmentação do mercado podemos conhecer melhor as necessidades e desejos dos clientes. Esse objetivo pode ser conseguido pela seleção de um ou mais grupos de consumidores como alvos para a atividade de marketing, que vai atrair essas pessoas para um determinado desejo a ser alcançado, ou uma determinada necessidade a ser alcançada, que são únicos a atingir de forma potencial. As bases usadas na segmentação de mercados podem ser agrupadas em 3 classes principais. A primeira classe é das características básicas dos clientes. Portanto, olhando para os clientes, vamos encontrar as características básicas e aí vamos criar a primeira classe para fazermos a segmentação do mercado. A segunda classe é a partir das atitudes dos clientes, né? Perante o mercado ou perante um determinado produto no mercado. A atitude do cliente pode ser usada para também fazermos uma segmentação. A terceira classe é do comportamento dos clientes, que é a predisposição das pessoas para a ação ou para a ação e seu real comportamento no mercado. Qual é o real comportamento do mercado, do consumidor no mercado? Os métodos para a segmentação de mercado podem variar de um produto ou outro, devendo ser contínuos, porque os mercados são dinâmicos. Uma vez que os mercados são dinâmicos, os métodos de segmentação, mesmo variando, não devem ser estáticos, têm que ser contínuos, considerando todas as dinâmicas que o mercado vai sofrendo em função da evolução dos produtos, neste caso dos destinos turísticos, em função da evolução das características do que um determinado destino também oferece e também em função da evolução dos desejos dos clientes. O que o cliente, neste caso o turista, apreciava na década 80 é diferente do que passou a apreciar na década 90, é diferente do que passou a apreciar na primeira década do século XXI. Portanto, estamos perante um mercado dinâmico em termos de oferta de produtos, mas também dinâmico em relação às exigências dos seus clientes. Identificação de variáveis para a segmentação. As variáveis de segmentação são identificadas primeiramente através das características dos consumidores e, em segundo lugar, é a partir das atitudes dos consumidores em relação ao produto. Portanto, as primeiras variáveis baseadas nas características dos consumidores, aqui serão utilizadas variáveis geográficas, variáveis demográficas e variáveis psicográficas. Essas variáveis poderão ser, que vamos descrever mais adiante, poderão identificar diferentes tipos de segmentos turísticos. Posteriormente, a identificação
de variáveis de segmentação é feita por meio de atitudes de consumidores em relação ao produto. Portanto, como é que qual é a atitude do consumidor em relação ao produto oferecido no mercado, sendo analisados os benefícios procurados, portanto, o que é que os turistas estão à procura em termos de benefícios, mas também quais são as ocasiões de uso do produto e qual é a lealdade que o turista tem em relação a um determinado destino em específico ou um cliente tem em relação a um determinado produto concreto. Portanto, aqui é onde vamos distinguir essas duas formas de identificar variáveis para a segmentação. A segmentação do mercado no turismo não é uma noção acadêmica, mas sim é uma estratégia de marketing, é uma estratégia para vender, para uma maior otimização do setor, podendo ser por duas vias principais. A primeira via é pelo lado das empresas turísticas, na tentativa de aumentarem os seus lucros. E no segundo, por outro lado, temos o lado dos turistas, que estão preocupados em maximizar a sua satisfação. Portanto, a otimização do setor pode ser feita em duas perspectivas. Portanto, a nossa segmentação do turismo é uma estratégia de marketing que tem como principal objetivo satisfazer cabalmente os turistas, por um lado, e por outro lado, tem como objetivo aumentar e maximizar o lucro das empresas que se dedicam a oferecer serviços e produtos ao turista. A segmentação do mercado no turismo é o ato de segmentar ou dividir o mercado do turismo em pequenos segmentos. E esses segmentos podem ser definidos do lado da demanda, portanto, do lado do visitante, portanto, olhando para a proveniência do visitante e os desejos que esse visitante tem, ou pode ser feito do lado da oferta, portanto, olhando para as características do destino turístico em relação ao seu produto e aos serviços que são oferecidos. O que é que o destino oferece e para que tipo de turistas este destino está preparado a atuar no mercado. O segmento do mercado no turismo, do ponto de vista da demanda, é um grupo de clientes atuais e potenciais que compartilham as mesmas características, necessidades, comportamento de compra ou padrões de consumo no mercado. Portanto, quando falamos de um segmento do mercado turístico, estamos a falar, do ponto de vista da demanda, estamos a falar do grupo de clientes potenciais e atuais que compartilham mesmas características. E essas características podem ser em função das suas necessidades, pode ser em função do seu comportamento, pode ser em função de padrões de consumo, portanto, no setor do turismo. Então, quais são as dimensões da segmentação na demanda? Os consumidores podem ser categorizados de acordo com várias dimensões, como as questões geográficas, as questões demográficas, que vão definir os aspectos e objetivos de uma população, tais como a idade, o gênero, entre outros, o uso que fazem do produto e psicográficas, que estão viradas para as características psicológicas e de estilo de vida dos clientes. Existem dois grupos de variáveis que devem ser considerados quando estamos a falar da segmentação do lado da demanda, portanto, do lado da proveniência do turista, do lado das características do mercado emissor de turistas. Estamos a falar do grupo de características específicas de um determinado grupo, não é? Portanto, quais são os vários aspectos que caracterizam um determinado grupo, né? Em segundo lugar, temos as respostas que são dadas
pelas pessoas em relação ao produto oferecido. Portanto, aqui temos, vamos definir outros segmentos de turistas baseando-se nas respostas que os potenciais turistas vão oferecer em relação ao produto que um determinado destino turístico é capaz de oferecer. Neste caso, teremos diferentes tipos de segmentação. Teremos uma segmentação geográfica, poderemos ter também uma segmentação demográfica, uma segmentação psicográfica, uma segmentação econômica, uma segmentação social. Esses diferentes tipos de segmentação podem ser mais detalhadas, podem ser encontrados seus detalhes num texto que é um artigo intitulado Segmentação do Mercado Turístico, da autoria de Lage, que está disponível online. O caro estudante poderá baixar esse texto para consolidar esta matéria e poder compreender melhor e também partilhar o conhecimento que vai adquirir nesse texto através de dúvidas ou contribuições. Olhando para a componente geográfica, quais são as variáveis que podem ser usadas no processo de segmentação? Podemos falar de fronteiras políticas ou fronteiras territoriais, né? Onde vamos encontrar territórios que comungam determinadas características e que podem influenciar, de certa forma, nos padrões de consumo. Por exemplo, a maior parte de turistas germânicos gostam de visitar destinos onde podem fazer um turismo de relaxamento, contemplando a natureza, como atividades de mergulho no mar, para apreciar espécies marinhas. Portanto, é um exemplo. Mas também podemos encontrar variáveis do clima, não é? Os diferentes tipos de clima. Não é? Há turistas que apreciam visitar destinos quentes, destinos onde podem fazer um turismo de sol e praia, não é? E isso não é típico de uma zona frígida ou de uma zona de um clima frio. Portanto, a água fica gelada e não há presença do sol quente favorável para um turismo de sol e praia. Mas também podemos olhar para as fronteiras populacionais, não necessariamente as fronteiras territoriais definidas por países concretos, mas as fronteiras populacionais, que podem estar relacionadas com hábitos culturais, que podem estar relacionadas com hábitos alimentares e tantos outros hábitos que vão, de certa forma, influenciar na definição de variáveis para a segmentação geográfica. A segmentação demográfica ou socioeconômica, esta envolve variáveis que têm a ver com gênero masculino, gênero feminino e outros tipos de gênero suspeitos, mas também as variáveis que têm a ver com a idade, jovens, por exemplo, adultos ou velhos. As variáveis que têm a ver com o estado civil, né? Casados, solteiros, divorciados, por aí em diante. Isso vai definir padrões, vai definir também grupos que têm hábitos comuns quando se deslocam para determinados destinos turísticos. A composição familiar, né? Uma família de dois, uma família de uma pessoa, né? Ou uma família numerosa de muitos filhos ou pais, avós, por aí em diante. O ciclo de vida também influencia na definição de variáveis para a segmentação turística, a ocupação das pessoas, o tipo de atividade a que se dedicam para a sua sobrevivência, a educação, tanto os mais educados ou em função do seu grau acadêmico, terão também tendência para determinados comportamentos no mercado ou determinado das necessidades específicas no mercado. E também a questão da renda, que é a capacidade de compra que está por detrás da renda de cada um no mercado. Olhando para a segmentação psicográfica,
nós podemos encontrar variáveis que têm a ver com o estilo de vida, né? Os ricos têm um determinado estilo de vida, os pobres têm outro tipo de estilo de vida, os desportistas têm um estilo de vida, os artistas têm um estilo de vida, são diferentes aspectos de estilo de vida que vão determinar as variáveis que podem ser usadas para a segmentação psicográfica. As atividades que realizam as pessoas, as características de personalidade, as preferências pessoais também vão definir variáveis para a segmentação psicográfica. Olhando para a segmentação na base do comportamento ou de padrões comportamentais dos consumidores, aqui podemos encontrar variáveis ligadas ao momento das compras, portanto, quando, por exemplo, determinado grupo é influenciado a fazer compras na base de impulso, ou na base de preferências, ou na base de marcas, por aí em diante. O número de unidades compradas também pode ser um elemento a considerar nas variáveis de padrões comportamentais. A frequência de compras, não é? Isso vai determinar o número de vezes que determinados turistas vão se fazer presentes em um determinado destino turístico, não é? Os hábitos em relação à mídia e por aí em diante. Portanto, podemos encontrar várias variáveis de acordo com o tipo de segmentação a serem usados para definir determinados segmentos turísticos. Agora viremos para a segmentação da oferta. A segmentação com base na oferta define o tipo de turismo que será oferecido ao visitante. Portanto, aqui estamos a falar da definição dos tipos de turismo que é realizada a partir da existência de certas características comuns em um território. Portanto, a segmentação na base da oferta é uma segmentação baseada nas características do destino turístico, as características que queremos dar ou as características que já existem num determinado destino turístico que vão atrair determinado tipo de visitantes, determinado tipo de turistas que vão se deslocar através de fluxos turísticos para esse destino específico. Aqui vamos encontrar grupos com características comuns, né? Aspectos e características comuns de natureza geográfica, de história, de arquitetura, de urbanística, aspectos sociais, não é? Atividades práticas e tradições comuns viradas para o desporto, para a agricultura ou agropecuária, para a pesca, para manifestações culturais, para manifestações de fé. Então, todos os diferentes tipos de turismo que se pode encontrar num determinado destino, olhando para diferentes características territoriais ou características da própria população residente. Os serviços e infraestruturas comuns, que podem ser serviços públicos, os meios de hospedagem e de lazer, isso também vai influenciar na definição de diferentes grupos ou segmentos turísticos que poderão escalar determinados territórios de acordo com a oferta que encontramos nesse território. Dessa forma, vamos encontrar vários benefícios da segmentação do mercado turístico. Senão, não seria importante abordar a segmentação turística. Para que segmentar os mercados turísticos em relação ao cliente? A segmentação facilita a identificação dos públicos mais rentáveis. Não se esqueça que do lado da oferta, o objetivo das entidades, portanto, das empresas que estão sediadas no destino turístico é vender, razão pela qual a segmentação turística vai facilitar a identificação de grupos mais rentáveis, aqueles que vão oferecer maior lucro em função do tipo de turismo que se pratica e em função da capacidade de compra dos turistas potenciais a serem recebidos nesse destino turístico. O segundo benefício é que percebe-se em quais segmentos a concorrência tem menor atuação. Portanto,
identificar aqueles segmentos que têm menor concorrência para serem satisfeitas as suas necessidades, que é para permitir que um determinado destino turístico possa concentrar as suas energias, possa concentrar o seu potencial, o seu investimento para a criação de condições para satisfazer a um determinado segmento turístico que poderá trazer maiores benefícios para a economia desse destino. Em terceiro lugar, definem-se mais claramente as necessidades já satisfeitas dos consumidores e as soluções que devem ser criadas para demandas ainda não satisfeitas. Não é? Definição clara das necessidades que já foram satisfeitas. Mas o objetivo não é atender às necessidades que já foram satisfeitas, é identificar quais são aquelas que ainda não foram satisfeitas para merecer maior atenção na criação de condições para atrair essa demanda e satisfazer cabalmente através de negócios específicos a serem criados no destino turístico. O quarto benefício é que facilita a adaptação dos produtos às mudanças de mercado e das preferências dos turistas. Portanto, à medida que vamos identificando as características diferentes dos destinos, dos comportamentos dos nossos clientes, nesse caso dos potenciais turistas, vamos nos adaptando a essa dinâmica para que o nosso destino turístico não caia na decadência, não é? Vai continuar a receber mais turistas e vai continuar a satisfazer as necessidades desses turistas. Por outro lado, reduzir o desperdício, portanto, o desperdício de investimento, pois as ações passam a serem direcionadas e com objetivo específico. Portanto, é reduzir o desperdício. A redução do desperdício está-se a referir em relação ao investimento a ser feito para a satisfação das necessidades dos turistas. Portanto, o investimento a ser feito na infraestrutura e também nas condições necessárias para a satisfação de nossos visitantes. Em último lugar, temos a melhoria da comunicação do produto e do destino, pois a linguagem e a mensagem passam a ser direcionados para um público com características conhecidas. Se nós queremos atrair, por exemplo, um público que é alemão, vamos ter que contratar ou vamos ter que criar a nossa capacidade de produzir textos ou material promocional na língua germânica, para permitir que seja mais consumida pelos germanos e dar-lhes a oportunidade de saberem o que é que o nosso destino turístico oferece para poderem visitar. Portanto, são esses os benefícios que a segmentação do mercado turístico trazem, sobretudo, e muito importante, sobretudo para os destinos turísticos que devem criar condições para receber os seus visitantes. Portanto, por aqui termina a nossa aula de hoje. Para dúvidas e contribuições, já sabe quais são os canais que poderá usar para poder enviar essas contribuições. E, lamentavelmente, até aqui não tenho estado a receber grande quantidade de contribuições ou de dúvidas por parte dos estudantes. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Muito obrigado e continue a assistir às aulas.